Ele disse que nosso relacionamento nunca foi real depois de quase 3 anos. Como faço para seguir em frente? Descobri que o traidor disse que nosso relacionamento nunca foi real. Ele nunca me contou isso. Seriam 3 anos em 2 meses, e já se passaram alguns meses desde que saí. Todo esse tempo ele me disse que estávamos em um relacionamento sério. Tínhamos uma data de aniversário. Por que ele simplesmente não me disse que não estávamos juntos? Todo esse tempo que passei, e ele decidiu que não era um relacionamento e não me contou. Por alguma razão, os relacionamentos que ele tinha com outras mulheres ele dizia considerar reais. Mesmo com as mulheres com quem ele me traiu, ele disse que eram reais. Só não nós. Ele me disse que éramos mais próximos do que qualquer outro relacionamento que ele já teve. Conversamos todos os dias por horas, construímos um vínculo. O tempo todo ele trapaceava secretamente pelas minhas costas e era vingativo. Ele me perguntou o que era um bom joalheiro, e eu lhe disse um. Ele foi e usou aquele joalheiro para comprar um anel para outra namorada. Ele disse que não era tão ruim porque sabia sobre o joalheiro antes de eu contar a ele. Essa não é a questão. É o princípio que um joalheiro de que conversamos usou nela. Durante anos, ele disse que secretamente não me comprava presentes de propósito e depois usava as coisas que eu dizia que gostava e comprava para outra namorada. Ele me perguntava propositalmente sobre coisas que eu gostava e queria e depois usava isso como ideia sobre o que comprar para ela e nunca me dava nenhuma dessas coisas. Eu contei a ele sobre uma casa de biscoitos e então ele foi falar com uma das 304S que ele paga e queria comprar aqueles biscoitos para ela. Ele me disse que odiava o piercing no septo do nariz, disse que parece um touro e que nunca ficaria com uma garota que tivesse um, mas é claro que ele não tem problema quando as namoradas com quem ele me trai têm. Quando descobri tudo e todas as trapaças, ele me disse que me trataria melhor e faria coisas para mim e prometeu que não perderia férias. Então, quando chegou o Natal, ele disse que decidiu não me dar um presente de Natal. Uma das namoradas com quem ele me traiu prometeu que pararia de falar com ela, mas ainda assim pagaria o aluguel e compraria coisas para ela. Tudo isso sem fazer nada por mim, nunca. Ele prometeu que pararia de mentir e não trapacearia mais se eu o aceitasse de volta. Eu descobri que ele ainda estava trapaceando e mandei uma mensagem para ele sobre isso. Ele mentiu na minha cara e ficou bravo comigo e disse que não. Depois de uma semana, ele finalmente admitiu e ainda traía mais de 20 mulheres por dia. Você sabe como é ridículo ele ter ficado bravo comigo por causa das mensagens quando tudo que eu estava dizendo era verdade. Uma das namoradas lhe confidenciava seus problemas. Ele enviou parágrafos de volta oferecendo soluções que a ajudaram de todas as maneiras possíveis. Ele também disse que adorava quando ela vinha até ele com seus problemas. Nunca tive permissão para confiar nele. Tentei 2 vezes nos últimos anos e ele me disse que eu estava tentando descobrir a dificuldade de tudo. Meu carro quebrou, e tive que pegar o trem por um mês. Um dia, fui esfaqueada no trem, voltando do trabalho para casa. Eu contei a ele sobre isso, e ele disse que preciso lidar com isso. Tudo bem, secretamente, ter outra namorada para quem ele pagava Ubers para trabalhar todos os dias porque queria que ela estivesse segura. Me disse que odeia sua ex porque ela o traiu. Ele secretamente me traiu, pagando para ela enviar nudes e pagando para ela fazer face-time com ele. Ele deixou a ex falar mal de mim, e eles zombaram de mim juntos. Ele implorou para voltar comigo e prometeu que seria honesto, não mentiria e não trapacearia novamente. Ele descobre que ela está grávida do filho de outro homem e me trai com ela. Ele está fazendo sexo com uma mulher que vai ter um filho. Doeu mais o quão gentil ele foi com ela por mensagem e o quão mal ele foi comigo. Ela o traiu, e até ela foi tratada bem, mas eu não. Ele riu de mim e sorriu para mim e disse por que você ficou e sorriu depois de implorar por mim de volta e prometer que não iria me trair novamente. Ele me disse que um dos motivos pelos quais traiu foi porque eu estava no trabalho e não estava disponível durante o dia. Me coloquei à disposição durante o dia, e ele disse que não queria falar comigo. Ele disse que me priorizaria e passaria mais tempo comigo se eu o aceitasse de volta. Nos últimos dias antes de terminar, ele dizia que não queria mais falar comigo e que não queria mais falar comigo ao telefone e que queria jogar videogame e conversar com outras mulheres. Não consegui nem tentar consertar. Me disse que me daria presentes como as garotas com quem ele me traiu e nunca fez isso. A última vez que conversei com ele, ele tinha acabado de admitir que eu não estava louca e que estava me traindo de novo. Eu não tinha permissão para ficar chateada, não tinha permissão para perguntar ou falar sobre isso. Tentei de tudo para consertar isso, mas não tive mais permissão para falar com ele sobre isso. Eu não tinha permissão para mencionar os presentes que ele não me deu.
Ele continuou desligando. Ele nunca desligava na minha cara e sempre dizia que me amava e se despedia antes de as ligações terminarem. Ele me disse que não podíamos mais dormir juntos ao telefone porque ele precisava conversar com outras mulheres. Tudo o que fizemos para criar um vínculo de quase 3 anos não foi mais permitido. Embora ele tenha dito que faria o que fosse necessário para consertar isso, ele estava secretamente fazendo tudo o que podia para tentar recuperar uma de suas namoradas que o estava traindo. Você sabe como é horrível saber que eu estava fazendo o que fosse necessário para superar sua traição enquanto ele passava seu tempo tentando consertá-los ao prometer que faria isso por mim. Ele enviaria músicas que lembrassem ele ou ela. Em todos os anos não houve sequer uma música que ele tenha pensado em mim. Sempre que alguma coisa acontecia com ele, sempre que ele precisava de mim, eu estava lá. Nenhuma dessas mulheres estava lá para ele. Só eu. Sempre que ele precisava de mim. Então não pude mais aceitar a deslealdade. Eu observei se tornar um estranho para mim. Alguém que eu nem reconheci. Dói lembrar o quão próximos éramos e como ele se tornou mal. Por que ele me odeia tanto e só a mim? Eu sou a única que foi tratada dessa maneira. Você pode pensar que ele te odiava, mas ele não o fez. Ele não tinha sentimentos por você, ponto final. Ele só usou você quando precisou de você. Ele perguntou a você, por que você ficou? E agora você tem que responder a essa pergunta para si mesmo. Por que você ficou sabendo que estava sendo usada e abuso por ele? Quando você não se respeita, não espere que os outros o respeitem. Nunca mais seja capacho de ninguém em sua vida. Uma vez é mais que suficiente. Respeite e valorize-se. Da próxima vez que um homem não lhe der o respeito que você merece, saia sem hesitar. Não vale a pena ter relacionamento sem amor e respeito. Ele não tinha nenhum dos dois para você, então não perca tempo pensando nele. Esqueça o passado e aprenda a tratar-se melhor do que no futuro. Meu marido me traiu com prostitutas durante 8 anos em uma viagem a trabalho. Aqui está minha última fonte para obter opinião sobre minha difícil situação. Nada de trolls, por favor. Moramos nos Estados Unidos e sou uma indiana de 39 anos. Somos casados desde 2012. Meu marido tem 40 anos. Foi um casamento por meio de um site de namoro. Ele se mudou para os Estados Unidos quando tinha 19 anos e eu me mudei quando tinha 23. Ele me revelou que tem feito sexo com profissionais do sexo há 8 anos, durante suas viagens de negócios. Ele viaja todo mês e chama a garota para seu hotel. Todos esses anos ele não me contou e nossa vida sexual estava ok, e ele disse que sua motivação estava baixa e eu aceitei. Não há grandes problemas entre nós. Ele está dizendo que minhas brigas com minha sogra por volta de 2013 são a razão pela qual ele seguiu esse caminho. E isso se tornou seu hábito. Ele parou de gostar de sexo comigo porque é claro que não posso fazer o que os profissionais fazem. Ele nunca demonstrou qualquer decepção comigo por sexo. Temos 2 filhos agora, casa etc. A mãe dele faleceu há 5 anos e achei que temos um relacionamento melhor agora. Mas eu estava completamente errada. De repente, hoje pedi a ele que fosse ao médico para verificar seu baixo desejo sexual e ele admitiu que fazendo isso desde 2015. Ele disse que nunca se conectou comigo mentalmente e todos esses anos ele fingiu estar bem. Agora ele está dizendo que errou e quer abandonar esse hábito. Sempre fui privada de sexo desde o início do meu casamento porque dificilmente o fazíamos uma vez em 2 meses, mesmo recém-casados. Continuei pedindo, mas toda vez ele diz amanhã. Não estou pronto hoje. O que você faria se fosse eu? Você vai dar a ele outra chance? Ele diz que dormiu com pelo menos mais de 100 mulheres em diferentes países asiáticos. Até agora em 8 anos. Ele fez tudo com elas. Estou arrasada e ainda tentando digerir isso. Eu fiz DST para nós dois e felizmente todos deram negativo, já que ele usava proteção o tempo todo. Pode ser que tenha evitado a doença. Ele afirma melhorar e parar o hábito sexual se eu der chance. O que você faria? Você dará outra chance para seus pais e filhos? As crianças têm menos de 10 anos. Mulheres quebradas. Falhei como pessoa e em um relacionamento. Falha ao identificar a pessoa. Já se passaram 3 meses desde que ele se revelou e vejo nele um profundo remorso e ele me prometeu não viajar mais. Ele alegou que parou de assistir pornografia e não fez isso sozinho. Ele está vindo até mim para fazer sexo e não estou negando com medo de não querer que ele siga esse caminho novamente. Ele quer que eu o apoie, salve este casamento,
já que ele diz que não há nada que ele não tenha gostado em mim e que ele apenas fez para explorar e ficou viciado nisso. Eu ainda o amo mesmo depois disso. Não sou capaz de pensar em nenhum outro homem, nem mesmo no desejo sexual. Mas tenho medo de me machucar novamente por causa da traição dele. Vejo a possibilidade de ele mudar, mas não tenho certeza se ele merece ou não. Isso é uma besteira total e você sabe disso. Depois de te trair com mais de 100 prostitutas, ele não sente nenhum remorso verdadeiro e tem a audácia de colocar a culpa de sua infidelidade no seu conflito com a mãe dele. Ele não merece reconciliação nem perdão de você. Eu entendo que você vem de uma sociedade patriarcal, mas agora você mora nos Estados Unidos e precisa sair dessa amarração mental do seu antigo país. Você é mãe de 2 filhos que crescerão nos Estados Unidos. O que você está ensinando a eles permanecendo nesse tipo de casamento? Se sua filha estivesse na sua situação, que conselho você daria a ela? Você diz que ele quer que você o apoie para salvar este casamento. Mas o que há para salvar? Um marido que ainda não tem vergonha depois de dormir com mais de 100 prostitutas e uma esposa que ainda não tem ideia se vale mais que esse traidor. Você se valoriza e se respeita? Se você fizer isso, saia deste casamento. Mostre aos seus filhos o que significa viver com dignidade e honra e viva uma vida da qual possa se orgulhar. Seus filhos precisam de pelo menos um pai moral em suas vidas e você deveria ser esse pai. As pessoas neste subreddit dirão para você sair, mas não serão eles que arcarão com as consequências da decisão. Ambas as escolhas serão difíceis. Portanto, você terá que se decidir e dar um salto de fé em tudo o que escolher. Se for mais fácil, talvez você possa ficar com ele até os filhos completarem 18 anos. Ou talvez mais alguns anos para que você possa se preparar mental e financeiramente para o dia de sua partida. Apenas lembre-se de cuidar de si mesmo durante toda a viagem. Nada disso é culpa sua. Ele fazia sexo com prostitutas por causa de seu caráter pobre. Quando uma pessoa não assume a responsabilidade e transfere a culpa para você, ou seja, dizendo que é por causa de sua sogra brigando com você ou por sua falta de conexão emocional, isso significa que ela ainda não assumiu a responsabilidade. Pessoas que não assumem a responsabilidade por suas ações farão isso de novo porque nunca se arrependeram de verdade. Converse com um advogado sobre o que você poderá conseguir após o divórcio. Eles compartilharão quais são os próximos passos. Isso lhe dará mais garantia e segurança para saber o que acontecerá se você se divorciar. Além disso, lembre-se de que é trabalho dele compensar você. Não sinta que precisa implorar por respostas. Se ele está enganando você ou ocultando informações, essa também é uma informação valiosa para você saber. Eu desejo você bem. Continue forte. As coisas vão melhorar. É isso, pessoal. Obrigada por acompanhar até aqui. Curta e se inscreva para continuar recebendo mais vídeos. Que todos esses relatos sirvam de lição para aprendermos, porque, aliás, a traição é imperdoável, mesmo que a pessoa a perdoe, a dor, a insegurança vão perpetuar sempre ali na relação. É isso, até mais.